gratidão, um tempo de alegria, de compartilhar a palavra do Senhor. Sê com Ele agora, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Querido, seja bem-vindo. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Nós vamos ler apenas o versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Você já parou para pensar que muitas vezes, quando nós lemos a Escritura, nós perdemos de vista preciosidades, não porque nos falte atenção meramente, mas pelo contrário, porque nos sobra zelo. O excesso de zelo, ele é um pecado. O zelo não, mas o excesso de zelo sim. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Esse é um texto bastante significativo. E como na maior parte das parábolas de Jesus, toda parábola vem acompanhada de um contexto. O texto que nós vamos analisar, do capítulo 15, começa com um contexto que nós acabamos de ler, e, na sequência, você vai observar 3 parábolas. 3 parábolas que são entendidas à luz justamente deste contexto. E que contexto é este? É o contexto, em primeiro lugar, de publicanos e pecadores que se aproximam de Jesus, como também fariseus e escribas. Ou seja, 2 grupos se aproximam de Jesus. E esses 2 grupos se aproximam das maneiras mais diferentes que você possa imaginar. Por exemplo, o primeiro grupo se aproxima de Jesus, observe, para ouvir. Já o segundo grupo se aproxima de Jesus para falar. O primeiro grupo é o grupo de publicanos e pecadores. Quem são os publicanos? Publicanos são percebidos aqui como traidores da pátria. Aqueles que estão vendendo os seus compatriotas, vendendo os seus irmãos para o império. Eram vistos, portanto, como traidores. Gente que delatava, que denunciava para a controladoria romana justamente a falta do pagamento dos impostos devidos a Roma. Então estes, que também eram judeus, acabavam delatando outros judeus para os romanos. Eram chamados de traidores. Eles estão acompanhados de pecadores. E quando a gente vê essa palavra pecador, é natural que hoje a gente imagine pessoas extremamente indesejáveis, assassinos, ladrões, não é isso? A gente começa a imaginar, são pecadores.
são pecadores. Mas esses pecadores são muito distantes de você. Por isso, enquanto você imaginar esses pecadores dessa forma, você nunca vai se colocar no lugar deles. Vamos pensar nos pecadores mais próximos. Nós. Não é? Então, imagina. Quem são esses pecadores? Um samaritanozinho era um pecador. Só por ser samaritano. Imagina que um pai judeu ensinava para o garotinho judeu o seguinte: filho, você tem que tomar muito cuidado. Quando você chegar em casa, a primeira coisa que você vai fazer... Algumas mães aqui acabam se identificando, não é? Porque ficam desesperadas quando chegam aqueles selvagens com as mãos todas, né? Vai lavar as mãos, meninos! Não, mas você manda ele lavar a mão porque é uma questão de higiene, né? Aqui a higiene pouco importa. Aqui não é uma questão de higiene. Aqui é uma questão de pureza espiritual. Jonas, explica isso um pouquinho. Claro. Imagina o seguinte. Ele está dizendo para o menino que ele precisa lavar as mãos porque ele não sabe onde pôs a mão. Se ele colocou a mão no lugar onde um samaritanozinho passou a mão, o que vai acontecer? A mão dele vai se tornar impura. E se a mão dele se torna impura, não tem talher, eles não comem com talher. Eles comem usando as próprias mãos. Então, a impureza que estava no samaritanozinho, que passa para o objeto onde o judeuzinho colocou a mão, agora está na mão do judeuzinho. O judeuzinho pega a comida, e aí a comida recebe agora toda a impureza que estava no samaritanozinho, que agora está na comida. E quando ele come, aquela impureza que estava no samaritanozinho agora está dentro dele. Imagina o pai ensinando isso para o menino. O menino fica apavorado. Aí o menino... É sério, papai? E tem mais, menino? Aí ele, o que, papai? Se você estiver comendo lá, está lá o seu prato de comida. Samaritanozinho passou correndo, a sombra dele se projetou sobre o prato de comida, jogue fora. Porque senão você vai trazer impureza para dentro de você. Se eu dissesse para você que entre os pecadores estão samaritanos, entre os pecadores estão aqueles que não seguem a religião à risca. São aqueles que poderiam até acreditar, poderiam até ter uma espécie de fé, mas não seguem os rituais, não são zelosos. Imagina que são pessoas que acreditam em Deus, mas que não têm o zelo religioso, não frequentam a igreja como deveriam, mas são considerados também pecadores. Mas imagina que estes pecadores são justamente o motivo pelo qual aqueles que são mais zelosos tomavam o máximo cuidado para que eles não se tornassem impuros. Agora observe o texto. A Bíblia diz que se aproximaram de Jesus esses impuros. E o que eles fizeram? Eles não chegaram diante de Jesus para dizer: Jesus, eu estou passando um problema muito sério financeiro e eu queria tanto que o Senhor me desse alguma oportunidade de poder prosperar. Senhor, eu estou com uma enfermidade, meu filho está morrendo, traz uma cura. Não. Eles não se aproximam de Jesus para pedir um milagre. Eles não se aproximam de Jesus para pedir algo. A Bíblia diz que eles se aproximam de Jesus para ouvi-lo. Na mesma hora, os fariseus e escribas estão ali, presenciando o fato de que aqueles que se aproximavam de Jesus para ouvi-lo estavam sentados à mesa com Jesus. Ou seja, Jesus estava falando com eles. E como que é a mesa de Jesus? A mesa de Jesus não é igual à sua e à minha mesa. A maior parte das nossas mesas, elas escondem nossos pés. As mesas de Jesus são diferentes. Elas mostram os nossos pés. Os pés ficam para fora, elas são quase rente ao chão.
Sabe, as pessoas ficam inclinadas nessa mesa. Lembra aquela passagem que Jesus está com os pés sujos? Ele é o único com os pés sujos. Todo mundo está com os pés limpos. Mas o fariseu não quis lavar os pés de Jesus. A mulher que chega, vê os pés de Jesus sujos, ela fica tão triste com aquilo e começa a chorar e lava os pés de Jesus. Lembra? Lava com as suas lágrimas. Ela não vai para debaixo da mesa, não. Os pés estão ali ao vivo, ali presente para ela. Ela fica do lado de fora. Mas por que se fazia esse tipo de banquete? Se fazia esse tipo de banquete porque as pessoas comiam e conversavam. Elas comiam e ouviam ensinamentos. Então, imagine que Jesus está sentado à mesa, comendo, mas não é só comer, eles não querem só comer. É como o simpósio. Simpósio é isso, é um banquete em que alguém fala e você escuta e você ouve, ali comendo, porque você está próximo, você foi chamado para participar desse banquete. As portas das casas ficavam abertas para que pessoas que não foram convidadas para fazer parte do banquete pudessem pelo menos entrar, sentar e assistirem. Por isso que aquela mulher pôde entrar na casa de Simão e assistir todo aquele ensino de Jesus a todos que estavam sentados à mesa naquele banquete. Porque só quem pode comer do banquete é quem foi convidado. Quem não foi convidado para comer o banquete fica de fora assistindo o que está sendo dito. Daí vem a palavra simpósio para a gente. Isso era comum entre os antigos. Imagine que é o que está acontecendo, um grande simpósio aqui com Jesus e publicanos e pecadores. E nessa hora chegam os mais zelosos, os escribas e os fariseus. Quem são os escribas? Pensa aqueles que esmiuçam as Escrituras, eles entendem as Escrituras como ninguém. Eles estão preocupados com cada letra da Escritura. Mas, ao mesmo tempo, eles estão preocupados em fazer com que as interpretações que são feitas das Escrituras, elas possam ser cumpridas e devam ser cumpridas. E elas são forçadamente cumpridas pelo empenho dos fariseus. E quem são os fariseus? A gente, quando lê na Bíblia o fariseu, a gente tem uma imagem muito negativa, né? Às vezes a gente usa essa palavra até, no contexto no Brasil, a gente usa bastante para xingar as pessoas, né? Para ofender as pessoas. Ah, seu fariseu! Então, a gente não está elogiando uma pessoa quando está chamando de fariseu, está chamando de hipócrita, falso, duas caras, gente que está falando o que não deveria. Eu queria que você pensasse a imagem do fariseu de uma maneira diferente, para que não só o publicano e o pecador ficassem pertinho de você, para que talvez o escriba e o fariseu também ficassem perto de você. O fariseu não é esse demônio que muitas vezes você imagina. Ele é alguém tão bem intencionado, ele é tão zeloso. Ele quer que as Escrituras sejam cumpridas. Ele quer que a palavra de Deus seja realizada, que a palavra de Deus seja cumprida à risca. Você está entendendo? Ele tem boas intenções, mas quando ele entra e dá de cara com o simpósio, aqueles homens estão todos ali, publicanos e pecadores, sentados à mesa, comendo e bebendo com Jesus. Imagina a cena. Eles batem o olho e vê um publicano levantando e dando um pão para Jesus. Aí, do outro lado, um outro pecador dá para Jesus um vinho. E aí eles começam a beber, eles estão olhando aquilo, como pode isso acontecer? Será que Jesus não sabe que ele está se tornando impuro ao comer e beber com eles? E aí aparece o contraste que Lucas quer mostrar. Se de um lado publicanos e pecadores se aproximam para ouvir, do outro lado os fariseus e escribas se aproximam, mas não para ouvir, se aproximam para criticar. A pergunta é: para criticar quem? Publicanos e pecadores? Não. O alvo da crítica dos fariseus não é os publicanos e pecadores. O alvo é Jesus. Jesus é o alvo da crítica dos fariseus. Observe como o excesso de zelo faz com que os fariseus e escribas murmurem contra Jesus. Qual é a acusação que eles fazem a Jesus? A acusação de que Jesus recebe pecadores
e come com eles. Ele não deveria receber pecadores. Ele não deveria comer com eles. A gente ensina as crianças a não comerem tudo aquilo que é tocado por um impuro. E Jesus está dando um péssimo exemplo, comendo com publicanos e pecadores. Eles murmuram contra Jesus. E eu lhes faço uma pergunta. Quem precisa de defesa aqui? Os publicanos e pecadores? São eles que precisam ser defendidos? São eles que precisam ser amparados? Não. Quem precisa de defesa é Jesus. Jesus é que precisa ser defendido da acusação dos fariseus e escribas. Jesus precisa ser defendido da acusação de crentes zelosos, extremamente zelosos. E é isso que Jesus faz. Ele vai apresentar 3 argumentos para defender-se das acusações dos fariseus e escribas. Olhe para o texto da Sagrada Escritura de Lucas 15 e observe. Quais são esses 3 argumentos? 3 parábolas. Quais são elas? Parábola da ovelha perdida, dracma perdida e filho pródigo. Vamos lá de novo? Ovelha perdida, dracma perdida, filho pródigo. É isso? Não, não é isso. Jesus nunca contou uma parábola da ovelha perdida, nunca contou uma parábola da dracma perdida e muito menos contou a parábola de um filho perdido. Nessa altura do campeonato, os pastores Tiago Cavaco e Diego estão tremendo, acreditem. Eles estão dizendo assim, olha, tá vendo? Vou chamar brasileiro? Olha aí. É isso que eles estão agora, eles estão tremendo, o Diego está suando, vocês precisam ver aqui. A posição que ele está, a situação dele é complicada. Nesse exato momento ele está pensando, meu Deus, olha só a heresia que vai surgir aqui. Mas eu não estou dizendo outra coisa senão a verdade. Jesus não contou nenhuma dessas 3 parábolas. Jesus não contou a parábola da ovelha perdida, Jesus não contou a parábola da dracma perdida, Jesus não contou a parábola do filho perdido ou do filho pródigo. Eu vou contar para vocês as parábolas que Jesus contou, e para isso eu queria lembrar da minha mãe. Minha mãe é uma daquelas crentes bem antigas, que se você deixa uma Bíblia no chão... Quando minha mãe encontrava uma Bíblia no chão, a conversa era bem dura, bem difícil. Eu me lembro que uma vez, estava no seminário, eu era bem jovenzinho, estudando teologia. Minha mãe, de repente, viu minha Bíblia. E ela falou, o que é isso, menino? E eu pensei, ela falou da Bíblia. Eu esqueci a Bíblia no chão. Pronto, agora eu vou ouvir um sermão. E aí ela abriu Lucas 15. E o que ela encontrou? Ela encontrou todos os títulos das parábolas riscados. Esses títulos que estão aí na sua Bíblia aí. Ovelha perdida, dracma perdida, filho pródigo, tudo riscado. Ela falou, meu filho, a gente botou você no seminário para você ser crente, agora você está virando ateu. O que você está fazendo com a sua vida? Eu falei, não, mãe, não sou ateu, coisa nenhuma. E como minha mãe é nordestina, e as nordestinas, elas não têm uma conversa assim muito agradável, elas não são tão civilizadas para conversar. Elas, na hora da conversa, elas conversam com havaianas, elas conversam munidas de cintos, essas coisas todas, assim, que são bem rudes, mas que às vezes funcionam. E eu falei assim, não, mamãe, calma, agora eu vou ensinar para vocês como a teologia me ajudou a me livrar de uma surra. Eu disse, mãe, esses títulos não estão na Bíblia. Como assim não está na Bíblia? Está na Bíblia. Calma, mãe, deixa eu explicar. Esses títulos foram acrescentados para ajudar a gente a achar, assim como os capítulos e versículos. Eles não estão nos originais, mas eles estão ali porque facilitam a gente achar os textos, não é isso? Mas, às vezes, esses títulos atrapalham tanto a gente, como, por exemplo, esses. E eu disse para ela, eu fui cair na besteira de falar o que eu falei para vocês, Jesus nunca contou essas 3 parábolas, mãe. Como assim? Eu aprendi sempre essas 3 parábolas. Calma, mãe, deixa eu te explicar. E eu vou fazer agora com você o que eu fiz com a minha mãe. Eu pedi para ela, mãe, lê para mim o versículo de número 3 e 4. E aí minha mãe leu. Então Jesus lhe contou esta parábola.
qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas? Pronto. De quem é a parábola? O pastor que tinha 100 ovelhas. Agora, corre seus olhos para o versículo 8, mãe. Ela correu rapidinho, como você correu agora. Ou qual é a mulher que tinha 10 dracmas? E eu perguntei, mãe, de quem é a parábola? Da mulher que tinha 10 dracmas. Pois é, mãe. Agora lê para mim o versículo de número 11. E ela leu, Jesus continuou, certo homem tinha 2 filhos. Qual é a parábola, mãe? De um pai que tinha 2 filhos. Agora eu estou vendo até o semblante do Tiago e do Diego assim. Está na Bíblia. Esse foi o alívio da minha mãe. Eu disse, mãe, Jesus não contou nem a parábola do filho pródigo de dentro, nem do filho pródigo fora da casa. Jesus não contou a parábola da ovelha perdida. Jesus não contou a parábola da dracma perdida, porque o Evangelho não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre religiosos e não religiosos. O Evangelho é todinho sobre ele. O Evangelho é sobre o pastor, o Evangelho é sobre a mulher, o Evangelho é sobre o pai, o Evangelho não é sobre as ovelhas, o Evangelho não é sobre as moedas, o Evangelho não é sobre os filhos, o Evangelho é sobre Jesus e todinho sobre Jesus. Vamos observar os argumentos de Jesus. Quem precisa de defesa? Jesus. Então o que Jesus vai fazer? Ele vai se comparar ao pastor que tinha 100 ovelhas, à mulher que tinha 10 dracmas e ao pai que tinha 2 filhos. Quem é esse pastor? Um pastor que tinha 100 ovelhas, que, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Ou seja, ele é o pastor que deixa as 99, observe, não no aprisco, deixa no deserto e vai atrás da ovelha perdida até encontrar. E o que acontece quando ele encontra? Põe nos ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Agora imagine essa cena. Jesus está sentado à mesa, como é a mesa de Jesus, rente ao chão, ele está inclinado, todos estão comendo junto com ele, são publicanos e pecadores. De repente chegam fariseus e escribas, murmuram contra Jesus. Jesus então olha para os fariseus e escribas que estão murmurando contra ele, e então ele diz aos fariseus e escribas, não está mais falando aos publicanos e pecadores. Se agora os publicanos e pecadores estão ouvindo o que Jesus está dizendo, eles só estão ouvindo o que Jesus está dizendo, porque Jesus está dirigindo aos fariseus e escribas, e diz aos fariseus e escribas, havia um homem que tinha 100 ovelhas, 99 ele deixou no deserto, mas ele foi atrás da que se perdeu, da que estava perdida, e quando ele encontrou, ele pôs no ombro, ele levou de volta, e convidou todo mundo para se alegrar com ele. O que se faz quando você está feliz? Eu acho que isso é universal, todo mundo quando está feliz come. Eu queria entender como que é essa magia, não é? O que é isso que faz? Estamos felizes, vamos comer. É sempre assim, estamos felizes, vamos nos alegrar, comida, bebida, é isso que a gente faz, a gente está comendo, festejando. Então vamos dar uma festa, porque olha só, estava perdido e foi encontrado, está aqui, ó. Observe o enredo da segunda parábola. Ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, contando lá as suas 10 moedinhas, descobre que está faltando uma moedinha. Então o que ela faz? Ela acende a lamparina, varre a casa, porque não dá para você procurar a moeda com a casa bagunçada, você procura arrumando.
É arrumando que você vai encontrar aquilo que você perdeu. Segundo, você só vai achar o que você perdeu se você conhece o que você perdeu. É muito difícil as pessoas encontrarem aquilo que elas não sabem que estão procurando. Porque como é que elas vão dizer encontrei, se elas não sabem o que estão procurando? Se a pessoa diz assim para você, estou procurando, você vai perguntar para ela o quê? O quê? Aí ela vai dizer assim para você, não sei. Aí você devolve a pergunta, como é que você vai saber que achou? Não sei. Você só vai saber que você achou se, em primeiro lugar, você possuía o que você perdeu. E aí você pode dizer, eu encontrei. É meu. A nossa história nunca começa quando a gente percebe Jesus. Se fosse assim, a nossa história com Deus começaria apenas na conversão. Mas a nossa história começa muito antes. Pertencemos a Ele. Somos dele. E por isso Ele sabe onde vai nos encontrar. E quando nos encontra, Ele sabe que nos encontrou. Então Ele é a mulher, não só o pastor, mas a mulher, que vai arrumar a casa, empenhado até encontrar. E quando encontra, o que Ele faz? O que a mulher faz? Gasta as 9 moedinhas para dar uma festa pela moeda que perdeu. Brincadeira, não é isso que acontece. Ela dá uma festa enorme. Eu gosto de pensar o seguinte, se o pastor ele representa o amor, o compromisso, porque, veja bem, ele tem 100 ovelhas. Então, se ele conta e tem 99, ele fala assim, 99 não é 100. O pastor pensa assim, essa é a lógica dele. 99 não é 100, está faltando uma. Enquanto não achar essa ovelha que foi perdida, não tem negócio. Ou seja, ele é comprometido com o seu rebanho. Se está faltando um, ele não vai permitir que este um se desvie. Ele vai até encontrar e volta para cá. A ovelha é o bicho mais estúpido da face da terra. Pode acreditar no que eu estou dizendo. Diferente de um cão. Um cão sabe voltar para casa, tem memória. É um animal que tem memória. Mas a ovelha é privada disso. A ovelha se perde. Se não tem um pastor, ela não volta. A mulher não, a mulher aponta para uma outra coisa, aponta para o valor. A moeda é um tema de valor. Ele está dizendo que uma moedinha vale sim. E moeda, a questão do valor é uma questão às vezes muito subjetiva. Eu nunca me esqueço. Não sei se vocês têm esse costume, mas, em geral, isso acontece entre namorados. Por exemplo, quando eu namorava a Ju antes de casar, porque eu ainda continuo namorando, obviamente, eu me lembro que a gente estava num parque, uma folhinha daquelas de árvore caiu entre nós, e aí ficou aquela coisa romântica, sabe? Doce, né? Fofinha. Né? A folhinha caiu no meio da Bíblia. Vamos guardar a folhinha. E guardou. Aí a Ju guardou na Bíblia dela, tá certo? Aí a gente casou, teve os filhos, né? A gente teve uma menina muito bonita e veio os selvagens. Né? Um dos selvagens um dia abriu a Bíblia e viu aquilo ali. E aí você imagina a Ju olhando e lembrando, né, daquela folhinha, só olhando. Aquela folhinha, mamãe, o que é isso? Aí você via, o olho marejou. Sabe? E ela, né, lembrando daqueles dias. Aí o menino... Você tinha que ver o outro lado marejando assim. E você fala, ai, ai, ai. E eu não podia dizer nada. Amorzinho, isso é só uma folha seca. Imagina se eu digo um negócio desse. Não é verdade? Se eu digo um negócio desse, eu não dormia era em casa, eu dormia era na casinha do cachorro. Entende? Não tem essa, porque para ela, aquela folhinha seca não é só folhinha seca. É isso que está em jogo nessa mulher, para ela não é só uma moedinha, é isso que está em jogo quando Jesus está diante dos seus pecadores. Não são só pecadores, são seus pecadores. Uma coisa é você ser um pecador. Outra coisa é você ser um pecador nas mãos do santoleiro. Uma coisa é você ser um barro podre, estragado. Outra coisa é você ser um barro estragado nas mãos do oleiro. Isso que é a pergunta, não é se você é pecador. A pergunta é em que mãos você habita. Jesus é aquele que valoriza os pecadores que estão à sua mesa ao ponto de dar uma festa por eles. E festa, como a gente já sabe, é um lugar onde as pessoas costumam comer, beber, se alegrar, não é isso? Então o enredo é o mesmo.
tinha uma coisa que se perde, se encontra o que perdeu, e o terceiro ato, festa. Todas as vezes que o perdido é encontrado, festa. E festa a gente come, a gente bebe, a gente senta à mesa, a gente compartilha a mesa, não é isso? Agora a gente vai para o último argumento e o fim, o desfecho do nosso sermão. O último argumento é a parábola dos 2 filhos pródigos. Não apenas um, mas 2 pródigos. Essa parábola dos 2 filhos pródigos, elas refletem não a centralidade nos 2 filhos, mas a centralidade no Pai. A defesa toda de Jesus está no Pai. Por isso o foco narrativo não está na ovelha, não está na moeda, não está no filho, está no pastor, na mulher e agora no Pai. Quem é esse Pai? É admirável demais. Ele tinha 2 filhos, o mais moço simplesmente chegou para o pai e disse: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. Não é? Ou seja, o que ele está dizendo para o pai dele? O Senhor, para mim, está morto. É um filho nietzschiano. Para ele, o pai está morto. Não faz mais sentido. Ele não quer do pai relacionamento algum, ele só quer a herança. Ele só quer os benefícios. Ele não quer o pai. Para ele, o pai é como se estivesse morto. Imagine um filho chegar diante do seu pai e dizer: me dá minha parte na herança. Ele está dizendo: para mim, o senhor vivo ou morto, pouco importa. O que me importa é os bens. Ah, meus irmãos, eu fico olhando essa passagem e fico pensando: e se esse pai fosse de uma maneira diferente? Porque, realmente, quando a gente lê esse primeiro versículo, a gente fica escandalizado com o menino, né? A gente fica assustado com o menino. Como esse menino faz? Mas se você leva a sério o texto, você não fica escandalizado com o menino. O que o menino fez é fichinha, é pouca coisa. Quem faz mesmo algo escandaloso é o pai. Você nunca pensou nisso, não? Imagine se a cena fosse o seguinte: o menino pede a parte na herança e o pai diz assim, encarna ali a figura do Churchill, lembra o Churchill? Sangue, suor e lágrimas. Se você quer a parte na herança, espere eu morrer. Você vai ter, mas no tempo certo. Enquanto eu estiver vivo, você não vai ter o que não lhe é de direito. Você vai esperar a minha morte, aí sim você vai ter. Porque eu aprendi isso do seu avô, a construir as coisas com sangue, suor e lágrimas. Você, se visse um pai desse, estaria... É isso, pai, não dá mole para esse menino, não. Não deixa ele crescer assim, não, cheio de graça. Você fica, não pode, vai mimar esse menino demais. O pai escandalosamente faz o quê, gente? Dá. Por isso que escandaliza, porque, imagina, se o pai desse um sermãozinho, a gente ficaria até aliviado, né? Mas não teve nem sermãozinho. Sabe aquele sermãozinho básico? Filho, eu vou te dar, mas cuidado. Olha, esse carro aqui, você não dirige com cuidado. Não faz as coisas com, sabe? Põe a cabeça no lugar. Sabe aquele sermãozinho básico que a gente faz? A gente não quer dar, mas dá. Mas dá com um sermãozinho. Esse pai não tem sermão nenhum. Ele dá. Isso na Bíblia tem um nome. Hesed. Graça. Misericórdia. Pura bondade de Deus. Não merecemos. Não queremos nada com Ele, mas somos dele. E a graça dele nos alcança, mesmo não querendo nada com Ele. Aí o menino o que faz? Passaram não muitos dias, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. O enredo você já conhece muito bem, é normal que isso aconteça. Depois de ter consumido tudo, perdido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, ou seja, ele não esperava, ele não contava com essa grande fome, veio a grande fome, ele começou a passar necessidade, então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das comidas que eram entregues aos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Então, observe, caindo em si, aquele momento em que ele faz uma autocrítica e diz assim: espera aí, o que eu fiz na minha vida?
É nesse momento que, caindo em si, observe o que ele diz. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu, aqui morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer. O que ele vai dizer para o pai? Ele está imaginando. Vou voltar para casa. Mas o que eu vou dizer para o meu pai? Eu vou dizer, pai, eu não pequei contra o Senhor. Eu não transgredi contra o Senhor. Eu pequei contra Deus. A gente sabe que esse menino perdido não era um menino que não conhecia os mandamentos do Senhor. Ele sabia muito bem da palavra de Deus. Honra teu pai e tua mãe. E ele desonrou seu pai. Por isso que ele diz, pai, pequei contra o céu, pequei contra Deus. E diante de ti não sou digno de ser chamado filho. Me trate como um dos seus trabalhadores. Então ele, arrumando-se, foi em direção ao pai. Mas a história não é desse menino não, gente. De quem é a história? A história do pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. Não é o menino que vê. Quem vê primeiro é o pai. E aí, assim como o pastor que vai atrás da ovelha perdida, a mulher que vai atrás da dracma perdida, ali vai o pai que avista o menino de longe e vai ao encontro da sua ovelha perdida. É ele que vem ao nosso encontro. É ele quem nos avista primeiro. É ele quem nos ama primeiro. Toda a nossa relação com Deus é resposta. Toda a relação que nós temos com Deus é reativa. Reagimos ao amor de Deus o tempo todo. Então, quando aquele menino vê que seu pai o avistou e que, compadecido dele, correu, gente. Correu em direção ao menino, abraçou, beijou o menino. O filho lhe disse, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado filho. E aí a gente espera qual a reação do pai? No mínimo um sermãozinho, né? Aquele sermãozinho básico. Eu te avisei. Eu te disse tanto, meu filho. Eu não falei para você que isso não ia dar certo. Por que você não ouviu? Não tem nem sermãozinho. Só tem graça. É só graça. A gente tem dificuldade com isso, meus irmãos. A graça é escandalosa, a gente não se acostuma com ela nunca. Ele simplesmente diz aos seus servos, não fala nem com o menino, tragam depressa a melhor roupa, vistam nele, ponham um anel no dedo. A gente teria tempo para falar de um monte de coisa aqui, mas vou saltar tudo isso aqui. Para ir para o mais importante, vamos comer. No fim das contas, é isso que importa. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Imagina Jesus falando isso e apontando o dedo para todos aqueles que estão na mesa, olhando nos olhos dos fariseus, dizendo, este é meu filho que morreu e reviveu. Vamos celebrar, vamos festejar, vamos comer. Tem mais espaço nessa mesa. Essa mesa não é só para incrédulos. Essa mesa não é só para aqueles que não estavam nem aí para a religião e que agora estão sentados à mesa para ouvir. Essa mesa é também para os religiosos que não conseguem mais crer no amor, da graça e da misericórdia do Senhor. Essa mesa também é para os crentes. Essa mesa não é só para os incrédulos. Essa mesa é para aqueles crentes que se sentem ressentidos por não provarem, não enxergarem a graça maravilhosa e misericordiosa de Deus sobre suas vidas repletas de legalismo, repletas de obrigações que não fazem nenhum sentido, porque não são mais respostas da graça e do amor, mas são simplesmente atos que estão dizendo na cara de Deus, você me deve respeito, você me deve sua graça, você me deve seu amor, portanto, pague agora o que você me deve. Essa mesa é para você que acha que Deus está devendo para você. Essa mesa é para você que acha que o Senhor falhou, que o Senhor não foi misericordioso com você e que pisou na bola com você. Não tem coragem de falar isso para ninguém. Ninguém sabe. Fica quieto, não fala para ninguém. Ele sabe. Isso é o mais importante. Ele sabe. E nem por isso te fulminou com um raio. Talvez seja porque Ele te ame.
porque você também é um pecador nas mãos dele. Você só não consegue mais se ver como pecador, porque as suas obrigações cumpridas até hoje se tornaram quase que um sinal de que você é santo. Você não consegue enxergar seu coração. Talvez, nesse caso, sejamos como o filho mais velho, e assim se encerra. Diferente de todas as outras, aqui é a festa. Esse é o argumento final de Jesus e derradeiro. Nesse não termina com festa, mas termina com um outro diálogo, o diálogo que vai colocar o problema e o apelo agora para os fariseus e escribas. Agora a igreja precisa ouvir o apelo de Jesus. Esse apelo começa com o filho mais velho que estava no campo. Estava lá na igreja, 30 anos servindo aquela igreja, servindo ao Senhor, sem faltar um dia, chegando de um trabalho forte na igreja, e de repente escuta barulho de festa, celebração. Aí o que acontece? Quando ele voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu músicas e danças. Chamou um dos empregados e perguntou: escuta, o que está acontecendo aí? E ele disse: você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Seu irmão. O que ele fez dessa vez? Não, o problema não é seu irmão, o problema é seu pai. Seu irmão chegou como se nada tivesse acontecido, todo podre, sujo. Eu achei que seu pai ia dar um sermão, ia mandar ele embora, escorraçar ele daqui. Nada disso. Sabe aquela roupa que você queria tanto? Deu para ele. Sabe aquele anel? Aliás, sabe aquele churrasco? Não sei se fala aqui churrasco, mas no Brasil churrasco é... Sabe? Fez para ele. Ele olha assim, como ele pôde fazer isso para aquele pecador desgraçado e nada para mim? Então a Bíblia diz que ao saber disso, o filho mais velho se indignou e não quis fazer parte da festa, não quis sentar-se à mesa para comer com o irmão mais novo. Que coisa linda acontece agora. Porque o pai é como o pastor que vai atrás da ovelha perdida. É como a mulher que vai atrás da moeda perdida. É como aquele pai que avistou o menino mais moço e correu em sua direção. É esse pai que sente falta do filho mais velho na casa. E é ele que vai ao encontro do filho mais velho, o filho perdido dentro de casa. A Bíblia diz que, saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao pai: faz tantos anos que eu sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando vê esse menino que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O que a gente encontra no desfecho dessa parábola? Jesus olhando para aquele filho mais velho e dizendo assim: eu achava que você era feliz aqui. Eu não estou te entendendo. Se você quisesse fazer a mesma coisa que o seu irmão mais moço fez, por que você não fez? Eu te daria herança. Por que você não fez? Tudo que é meu é teu. É como se o pai estivesse tentando trazer à consciência o fato de que o menino estava atacando, colocando na cara do pai a obrigação do pai devolver para ele os anos de serviços prestados. Eu quero me dirigir nesses últimos minutos a você, meu irmão, a você, minha irmã, ressentidos, carregados de ressentimento, dizendo: o Senhor tem que me abençoar porque eu faço a obra dele com todo o meu coração. Ele tem que me retribuir todos esses anos de fidelidade. O que aquele pai está dizendo para o menino é: eu não quero a tua fidelidade, eu quero a tua gratidão. E a gratidão só vem
quando você sabe que recebeu mais do que merecia. Só a graça te torna devedor do Senhor. O legalismo vai transformar Deus num devedor. A graça vai te transformar em devedor. E é por isso que a graça vai fazer você trabalhar para o Senhor, não para ser salvo, porque salvo você já é. Vai fazer você trabalhar para o Senhor, porque essa é uma maneira deliciosa de você dizer para Jesus: eu te amo, obrigado. É isso que aquele pai quer do menino mais velho. Não quer o serviço dele, não quer o empenho dele, quer gratidão. E quando tem gratidão, quando há gratidão, o nosso serviço é só uma declaração de amor. Não é uma chantagem para Deus nos salvar. Eu queria orar com você nessa tarde, para que a palavra de hoje seja uma semente no seu coração, para que ela transforme você. Não importa se você é alguém que há tanto tempo está na igreja, não importa se você está pouco tempo na igreja, a mesa do Senhor é para religiosos e não religiosos, é para céticos, crentes e céticos não crentes. A mesa do Senhor é para pecadores que pertencem a Ele. Onde você está? Senhor querido, tende misericórdia de nossas almas e nos permita encontrar, uma vez mais diante de Ti, graça. Aquela graça que vira o jogo, que não nos permite mais chegar diante do Senhor e cobrar, murmurar contra o Senhor, porque o Senhor não nos abençoa, mas pelo contrário, nos faz dizer o tempo todo: o Senhor nos abençoou tanto com a morte do Teu Filho Jesus, que mais poderíamos querer? Que a Tua graça e a Tua misericórdia repouse hoje sobre nós, Senhor. E que o meu irmão e a minha irmã, quem sabe, possa, nesse fim de tarde, repactuar com o Senhor e refazer o caminho, sair do legalismo e se jogar de uma vez por todas na gloriosa graça e misericórdia incompreensível, escandalosa do Senhor. Assim oramos, em Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus por sua palavra. Amém. Somos gratos a Deus pela graça do Senhor. Meus queridos, nós temos, após o final do culto, nós vamos ter comes e bebes aqui, todos estão convidados. É um lanchezinho ajantarado. E é isso, né? E peço que aqueles que queiram estar conosco, fiquem à vontade, vai ser um tempo de celebração. O pastor disse, quando a gente está feliz, o que a gente faz? A gente come. Louvado seja Deus por isso. Eu vou orar, encerrando o nosso culto. Mais uma vez, muito obrigado, pastor Jonas Madureira. Obrigado pela família também, por estarem conosco. É o nosso privilégio ouvir a palavra do Senhor nesta tarde. Oremos ao Senhor. Que o amor de Deus Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Teu Santo Espírito seja com todo o Teu povo espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.